Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Olha, acho que quase todo mundo que se interessa por cuidados com a pele já ouviu falar de drenagem linfática facial. Com certeza. O termo está em todo lugar. Exato. A gente vê em spas, em clínicas, mas a verdade é que ainda ficam muitas dúvidas sobre o que ela realmente faz, né? Sim. É só para desinchar? É um luxo ou é algo necessário? Isso, e para separar o fato do mito, hoje a gente vai mergulhar num material muito interessante, um guia rápido de informações da Clínica Unicense, que é especializada em saúde estética avançada. Um ótimo ponto de partida. A nossa missão aqui é usar este guia para entender a ciência por trás da técnica, para quem ela realmente funciona e quais são os resultados que a gente pode, de fato, esperar. E isso é fundamental, porque o termo drenagem linfática se popularizou tanto que, corre o risco de ser banalizado. Totalmente. Analisar um guia técnico como este, de uma clínica, permite que a gente vá além do senso comum. Vamos nos basear exclusivamente neste documento para extrair a essência do procedimento, entender os mecanismos e, principalmente, para quem ele é mais indicado, segundo os especialistas que o elaboraram. Perfeito. Então, vamos começar pelo mais básico. Vamos lá. O guia da Unicense define a técnica como uma massagem manual suave que estimula o sistema linfático. A promessa central é ajudar na eliminação de toxinas e excesso de líquidos. Certo. Mas antes de seguir, acho que vale a pena parar aqui. Quando o guia fala em sistema linfático, nem todo mundo tem clareza do que se trata. Poderia nos dar uma imagem mais clara? Com certeza, e essa é a base de tudo. Pensa no nosso corpo como se fosse uma cidade. Ok, uma cidade. O sistema circulatório com o sangue são as grandes avenidas, sabe? Transportando oxigênio e nutrientes em alta velocidade. Certo. O sistema linfático, por sua vez, é como se fosse o serviço de saneamento e coleta de resíduos dessa cidade. Ah, interessante. A equipe de limpeza. Exatamente. É uma rede mais lenta que corre em paralelo e é responsável por recolher o lixo metabólico, ou seja, proteínas e fluidos que ficam para trás nos tecidos, e levar tudo isso para ser filtrado e eliminado. Entendi. A drenagem linfática manual é essencialmente uma forma de otimizar esse serviço de limpeza, direcionando o fluxo e ajudando a desobstruir pequenos congestionamentos. Essa analogia da equipe de limpeza é excelente, deixa tudo muito mais claro. E sobre as toxinas? É outra palavra que se usa muito. Não estamos falando de veneno, certo? De forma alguma. No contexto da pele, toxinas é um termo geral para os subprodutos que as próprias células geram no seu funcionamento normal. Ah, ok. São restos de células, excesso de proteínas, fluidos que se acumulam no espaço entre os tecidos. Quando esse sistema de limpeza fica lento por qualquer motivo, estresse, má alimentação, pós-operatório, Sim. esse material se acumula. E o resultado visível é o inchaço, a pele com aquele aspecto cansado, sabe? A drenagem ajuda a colocar esse fluxo de volta nos trilhos. Entendido. E o guia destaca logo de cara na curiosidade 1 que esse efeito de redução do inchaço, especialmente nos olhos e bochechas, é visível já na primeira sessão. Sim, isso é um ponto importante. Mas isso não cria uma expectativa um pouco alta? É um efeito que dura ou é algo que some em poucas horas? Essa é uma pergunta crucial para alinhar as expectativas. O efeito imediato de um rosto mais contornado, mais descansado, ele é real. Porque você está, de fato, removendo o excesso de líquido que estava estagnado ali. Certo. A duração desse efeito, no entanto, depende muito. Depende do estilo de vida e do motivo pelo qual a pessoa está retendo líquido. Se a causa é uma noite mal dormida ou consumo excessivo de sódio, o efeito pode ser mais pontual. Faz sentido. Porém, o guia deixa claro que a recomendação de sessões regulares, tipo semanais, visa justamente criar um efeito cumulativo e duradouro. É como se fosse uma reeducação do sistema linfático para ele funcionar de forma mais eficiente. Não é uma solução de uma vez só, é manutenção. Certo, então não é um milagre de uma sessão, mas sim um tratamento contínuo. Isso me leva ao próximo ponto, que eu achei fascinante.
Qual seria? O guia sugere que a técnica tem um lado mais sério, quase terapêutico, para além da estética do dia a dia. Sim, e aqui a drenagem mostra seu valor clínico. A curiosidade 2 do guia aponta a importância dela no pós-operatório de procedimentos como lipoaspiração de papada, bichectomia. Procedimentos mais invasivos. Exato. Ou até mesmo após a colocação de fios de sustentação. Nesses cenários, o corpo passa por um trauma controlado. A resposta natural é inflamação e um inchaço bem significativo. Imagino. A drenagem entra como uma ferramenta para acelerar a recuperação, diminuir os hematomas e, o mais importante, prevenir a formação de fibroses. Fibrose. Essa é outra palavra técnica que assusta um pouco. O guia descreve como cicatrizes internas mais endurecidas. Mas o que isso significa na prática? Pensa na fibrose como um excesso de zelo do corpo na hora de cicatrizar. Ok. Após uma cirurgia, o corpo envia proteínas, como colágeno, para reparar a área. Se o local fica muito inchado e com fluidos parados, essas proteínas podem se acumular de forma desorganizada, sabe? Sim. E aí elas criam um tecido denso e irregular, quase como uma cola interna que deixa a pele repuxada ou com nódulos endurecidos. Que é неприятно. Exato. A drenagem, ao manter o fluxo de fluidos na região, ela evita que essa cola se acumule em excesso, permitindo que a cicatrização ocorra de forma mais suave, mais organizada. É uma prevenção ativa. Isso muda completamente a percepção da técnica. Deixa de ser só sobre a aparência e passa a ser sobre a qualidade da recuperação e o resultado final de outro procedimento. Exatamente. E o guia ainda menciona, na curiosidade 3, que a melhora na circulação estimula a produção de colágeno. Como essa conexão funciona? Funciona de uma maneira indireta, mas muito eficaz. Um tecido bem oxigenado e nutrido, livre do excesso de fluidos e resíduos metabólicos, é um ambiente ideal para as células que produzem colágeno, os fibroblastos, trabalharem melhor. Ah, então você cria o ambiente certo para a pele trabalhar. Isso. Ao melhorar a saúde geral do ambiente celular, você otimiza a capacidade natural da pele de se manter firme e elástica. Por isso, o guia conecta a drenagem à prevenção do envelhecimento precoce. Entendi. Não é que a massagem em si crie colágeno, mas ela cria as condições perfeitas para que a própria pele o produza com mais eficiência. Ok, a teoria é muito sólida. Agora, vamos para a prática. Como é uma sessão segundo o guia da Unisense? O que uma pessoa que nunca fez pode esperar ao deitar na maca? Bom, o guia descreve um processo bem estruturado e focado no conforto. Primeiro, tem uma avaliação facial. Fundamental. Sim, porque o profissional precisa entender as necessidades específicas daquela pele. Depois, começa a aplicação da técnica, que é descrita com movimentos suaves, rítmicos e com uma pressão muito, muito leve e direcionada. Leve, então. É importante frisar. Drenagem linfática não deve doer e não deixa marcas. Se há dor, a pressão provavelmente está errada. Por fim, o procedimento é finalizado com uma hidratação leve para acalmar e nutrir a pele. E a duração é de cerca de 30 minutos. Parece rápido. É tempo suficiente para ter um efeito real? Sim, porque a técnica é focada e eficiente. O sistema linfático facial é superficial. Um profissional treinado sabe exatamente quais gânglios estimular e em qual direção empurrar a linfa para otimizar o fluxo. Precisão, não tempo. Exato. Não se trata de tempo, mas de precisão. O guia também destaca a simplicidade dos cuidados. Não tem preparo prévio, exceto informar sobre procedimentos recentes, claro. E o pós? O pós é basicamente manter hábitos saudáveis que todo mundo já deveria ter, beber água, usar protetor solar e evitar maquiagem pesada por algumas horas para não obstruir os poros. Isso mostra como o procedimento se integra facilmente a qualquer rotina. Agora vamos para uma das minhas partes favoritas, a sessão de perguntas frequentes. É aqui que os mitos são desfeitos. A melhor parte. O guia aborda a pergunta clássica. A drenagem facial emagrece? A resposta é um não bem direto, e eu acho essa honestidade fundamental. É a diferença entre seriedade e promessas vazias. O guia esclarece que o procedimento afina temporariamente o contorno facial ao reduzir o inchaço. Ah, aí está a chave. Exato. A distinção entre afinar por perda de líquido e emagrecer por perda de gordura é crucial. Define a expectativa correta.
O objetivo não é alterar a estrutura de gordura do rosto, mas sim otimizar sua condição hídrica e circulatória. Outra pergunta que eles respondem é: qual a diferença para uma massagem comum? Isso também é importante, porque muita gente pode pensar que é a mesma coisa. E não é de jeito nenhum. A resposta do guia foca na técnica. Uma massagem relaxante comum trabalha a musculatura. A drenagem linfática facial utiliza movimentos muito específicos, com pressão e direção calculadas para interagir com os vasos linfáticos que são muito delicados e superficiais. É uma abordagem diferente. É uma abordagem fisiológica, não apenas muscular. Por isso a necessidade de um profissional qualificado. E falando em qualificação, o guia também é muito claro sobre quem não deve fazer o procedimento. Ele lista contraindicações como infecções ativas no rosto, febre, infecções sistêmicas. Sim. Por que, por exemplo, alguém com febre não deveria fazer? Porque a febre é um sinal de que o corpo está combatendo uma infecção. O sistema linfático é uma parte central do nosso sistema imunológico. Certo. Estimulá-lo intensamente durante um quadro infeccioso agudo poderia, teoricamente, ajudar a espalhar o patógeno pelo corpo, antes que as defesas locais dessem conta dele. É uma medida de precaução. Uma segurança. Sim. Ser transparente sobre as contraindicações mostra responsabilidade e conhecimento profundo do que se está fazendo. Faz todo sentido. A seção de FAQ do guia, no geral, pinta um quadro de uma técnica muito versátil, que pode ser combinada com outros tratamentos, feita em qualquer idade ou estação do ano, mas que exige conhecimento para ser aplicada corretamente. E o ponto central que emerge dessa seção é a personalização. A resposta para qual a frequência ideal? Ou posso combinar com qual outro tratamento? É sempre depende. Claro. Depende do objetivo, da condição da pele, do histórico da pessoa. Não existe uma receita de bolo. E o guia deixa isso implícito ao reforçar a necessidade de uma avaliação profissional. Então, depois de analisar tudo isso, o que a gente pode concluir? Qual é a grande mensagem que este guia da Unisense nos passa sobre a drenagem linfática facial? Para mim, a principal conclusão é que a drenagem linfática facial é apresentada aqui não como um tratamento estético isolado, mas como uma plataforma de saúde para a pele. Uma plataforma. Gostei do termo. Sim. Ela tem um benefício imediato e visível, que é a redução do inchaço, mas seu valor real está na manutenção da saúde dos tecidos a longo prazo e, claro, em seu papel fundamental como coadjuvante em recuperações pós-procedimento. O guia posiciona a técnica como uma ferramenta inteligente dentro de um plano de cuidados maior. Exato. É menos sobre um antes e depois de uma única sessão e mais sobre um cuidado contínuo que melhora a qualidade da pele de dentro para fora. Ela se mostra como um procedimento rápido, indolor, relaxante, mas com uma base fisiológica muito sólida. E isso nos leva a uma reflexão final que talvez seja o insight mais importante de toda essa análise. O guia detalha o que é a técnica, como funciona, para quem serve, mas todas essas informações apontam para uma única verdade. A eficácia do procedimento está diretamente ligada à sua correta indicação e personalização. Exatamente. A questão que fica para quem ouve não é apenas a drenagem linfática funciona, mas sim como exatamente ela funcionaria para o meu caso específico. Perfeito. Eu preciso de um foco em pós-operatório? O meu objetivo é reduzir o inchaço matinal. Quero melhorar a vitalidade geral da minha pele. Cada um desses objetivos pode exigir uma frequência e uma abordagem diferentes, né? E é por isso que o próprio guia da Unisense estabelece que o primeiro passo de qualquer sessão é a avaliação facial. Não se pode tratar o que não se diagnosticou. A informação que a gente discutiu aqui é poderosa, mas ela só se transforma em resultado quando aplicada a um indivíduo. Sim. E essa aplicação só pode ser feita por um profissional que entende as nuances da sua pele e dos seus objetivos. Perfeito. Então, talvez a maior descoberta ao analisar este material seja entender que, para cuidar da saúde estética de forma segura e eficaz, o passo mais importante é a orientação profissional. Sem dúvida. A informação é o ponto de partida, mas é a consulta individualizada que cria o plano. Entender o seu próprio caso é o que transforma o conhecimento em um resultado real e satisfatório. Exato. O guia nos deu um mapa, mas a avaliação com o especialista, como a proposta pela Unisense, é o que define a rota.